Talvez você já tenha ouvido histórias de pessoas que ganharam na loteria, esbanjaram todo o dinheiro e ficaram pobres novamente. O que talvez você não saiba ainda é que histórias assim não acontecem só com indivíduos, mas com países também. Não, essa não é a continuação do vídeo sobre a Argentina. Hoje vamos falar sobre a ilha de Nauru no Pacífico, o terceiro menor país do mundo em área territorial. O país não ganhou na loteria literalmente, mas é como se fosse. Afinal, Nauru teve a sorte de ter enormes depósitos de um único recurso natural, que na época até superou os países que tinham petróleo e cuja exploração o deixou muito rico muito rapidamente. De fato, Nauru já chegou a ter o maior PIB per capita do mundo. Seus cidadãos tinham um alto padrão de vida, não pagavam impostos e tinham muitos serviços públicos de graça. Até que um dia, a festa acabou. Nauru rapidamente empobreceu e seu desespero o levou a tomar decisões não tão sábias, digamos. Hoje, Nauru não somente empobreceu em termos financeiros, mas também em termos de saúde. O país tem um dos maiores índices de obesidade e diabetes do mundo. O que aconteceu com esse pequeno país? Como que ele enriqueceu e empobreceu em seguida? Quais foram as más decisões por trás dessa triste história? Será que Nauru tem algo a nos ensinar? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. E esse é o canal Rafael Scapella, o canal que prefere conquistar seu like e inscrição criando um conteúdo original, ao invés de ficar simplesmente pedindo tais coisas, copiando os outros e enchendo linguiça. E esse vídeo é patrocinado por mim mesmo. Conheça o nosso curso Profissão Nômade e descubra como criar fontes de renda online e trabalhar de onde quiser. Esse estilo de trabalho vai ficar ainda mais comum após a pandemia. E você não precisa ser youtuber ou instagramer para criar fontes de renda online. Mais detalhes no final do vídeo. Nauru é o terceiro menor país do mundo e também um dos menores em população. A ilha, que fica no Oceano Pacífico, tem mais ou menos 12.500 habitantes e é tão pequena que você poderia dar uma volta de carro ao redor da ilha em 30 minutos ou caminhar ao redor do país em algumas horas. O país é também um dos menos visitados do mundo e o único que não tem uma capital oficial, embora o povoamento de Iarém seja informalmente considerado a capital. Nauru conquistou sua independência em 1968. Antes disso, a ilha havia passado pelas mãos do Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, ONU e já foi brevemente ocupada pelo Japão durante a Segunda Guerra, graças a quem boa parte de sua população foi sequestrada e morta. Antes da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha exercia controle sobre essa ilha. Nessa altura, as tribos de Nauru já tinham tido muito contato com os europeus, o que nem sempre acabava bem para os nativos. De fato, em 1878, as tribos da ilha travaram uma guerra civil. Não que as tribos vivessem em perfeita harmonia antes, mas dessa vez eles tinham trocado comida por bebidas alcoólicas e armas de fogo com os europeus. E o que acontece quando você mistura armas de fogo e bebedeira com disputas tribais? Nada de bom. Quando os alemães chegaram para acabar com a guerra civil 10 anos depois, eles confiscaram centenas de armas de fogo, tipo quase que uma arma para cada habitante da ilha. E como veremos em breve, essa não foi a única vez que importações do Ocidente prejudicaram a qualidade de vida na ilha. Os nativos nauruenses ou nauruanos chegaram na ilha provavelmente há 3.000 anos, vindos da Polinésia e Micronésia. É incrível como os povos que habitam as ilhas do Pacífico chegaram nessas pequenas ilhas isoladas. Através da linguística e análise genética, conseguimos entender um pouco da história de migração dos povos do Pacífico e como que eles conseguiram chegar não somente em Nauru, mas também na Nova Zelândia, Havaí e Rapa Nui. Bem, há uma lenda que diz que quando um pássaro faz um número 2 na sua cabeça, isso significa sorte. Se isso for verdade, então Nauru deve ter muita sorte, pois por milhões de anos foi como um banheiro para pássaros que faziam aqui suas necessidades. É sério, todo esse cocô de pássaro, rico em nutrientes, foi acumulando e com o passar de milhares de anos, se transformou em depósitos de fosfato,
que é uma matéria muito valorizada pela agricultura, já que é um excelente adubo. No início do século XX já tinham reconhecido o valor desses depósitos de fosfato. Só após a independência do país, em 1968, é que a mineração se intensificou. E agora que Nauru é independente, os ganhos da mineração de fosfato ficaram para o país. Claro, como sempre, alguns enriquecem absurdamente, enquanto que outros continuam pobres. Centenas de milhões de dólares foram faturados com a mineração, o que no caso de países enormes como Estados Unidos ou Brasil, não teria lá tanta diferença para a economia. Mas devemos lembrar que Nauru é um micropaís de apenas alguns milhares de pessoas. Logo, nos anos 70, o mini-país chegou a ter o maior PIB per capita do mundo, pelo menos por um breve período. Claro que ainda assim havia ricos e pobres, mas no geral o povo vivia na Ilha da Prosperidade, com um PIB per capita de mais de 50 mil dólares. Desemprego simplesmente não existia e muitos cidadãos nem precisavam pegar no pesado. Muito do trabalho duro da mineração era feito por imigrantes de outras ilhas. Os cidadãos não precisavam nem pagar impostos, tinham acesso a hospital público, educação pública e os estudantes de destaque até recebiam bolsas do governo para estudar em universidades australianas. Com tanta riqueza vindo de um único valioso recurso natural finito que um dia acabaria, é de se esperar que o governo investiria os ganhos, pouparia dinheiro, diversificaria e planejaria seu futuro, igualzinho à Noruega, não é verdade? Não exatamente. Em 1982, o repórter da New York Times escreveu uma crônica sobre as riquezas de Nauru. Nesse artigo, o jornalista cita que, de acordo com as estimativas oficiais, o fosfato da ilha acabaria em mais ou menos 10 anos, e que a mineração deixaria a maior parte da ilha inutilizável para a agricultura. Em resposta, o ex-primeiro-ministro das Finanças da época disse uma frase muito comum em Nauru, cuja tradução seria mais ou menos "o amanhã cuidará de si mesmo" ou "o amanhã que se vire". Só que, infelizmente, o amanhã não cuidou de si mesmo. O esgotamento das reservas de fosfato, somado à corrupção, má administração e também a maus conselhos de investidores estrangeiros, fizeram com que, nos anos 90, Nauru entrasse em declínio econômico. Quem diria? Mas seus governantes estavam tão acostumados a esbanjar dinheiro que foi difícil aceitar essa realidade inevitável. E logo, ao ver sua única fonte de renda secando, os políticos nauruanos tiveram algumas ideias um tanto criativas para ganhar dinheiro. Dentro da ONU, cada país tem direito a um voto. Nauru começou a vender seu voto para ganhar uns trocados. Depois, passou a reconhecer a existência de países que a comunidade internacional, em sua maioria, não reconhecia. A Abecásia, por exemplo, que é um território autônomo na Geórgia, foi reconhecido por meia dúzia de países e também por Nauru, que só o reconheceu em troca de dinheiro. E depois, Nauru passou a reconhecer Taiwan como parte da China. E depois mudou de ideia, de acordo com seus interesses financeiros. E tem mais, nos anos 90, Nauru resolveu se converter a um paraíso fiscal, com contas bancárias irrastreáveis. E a máfia russa não pôde deixar de aproveitar essa tamanha oportunidade para lavar alguns bilhões de dólares da fracassada União Soviética. Pois é, essa ideia de paraíso fiscal não deu muito certo. E o governo até tentou investir 5 milhões de dólares numa peça musical mal escrita sobre a vida de Leonardo da Vinci. Mas a peça musical fracassou mais epicamente que o filme Caça-Fantasmas de 2016. Então, Nauru perdeu mais 5 milhões de dólares. E claro, essa quantia não faria tanta diferença para um país que tem um PIB de bilhões, mas para um micropaís com um PIB na casa dos milhões e que perdeu sua principal fonte de renda, essa peça musical mal feita foi mais um de vários baques financeiros. Até que o país, à beira da falência, teve mais uma ideia de negócios. Deixar a Austrália construir ali um campo de detenção para onde eles enviariam imigrantes que foram pegos tentando entrar na Austrália ilegalmente. Em troca, Nauru receberia ajuda financeira da Austrália. O campo de detenção foi aberto em 2001 e fechou em 2007, reabriu em 2012 e fechou novamente em 2020. Se ele vai permanecer fechado e por quanto tempo, não sabemos. O que sabemos é que a Austrália tem pouquíssima tolerância com quem tenta entrar no país ilegalmente pelo mar.
Em 2001, quando o centro de detenção foi inaugurado, Nauru já não era mais a terra da prosperidade há algum tempo. E de lá para cá, as coisas não melhoraram para a população da ilha, que além de todos os problemas econômicos, enfrentam também problemas de saúde. Por milênios, os nativos de Nauru pescavam, plantavam e viviam do que a natureza fornecia. Mas, para conseguir se alimentar dessa forma, é preciso esforço físico, o que ajudava a mantê-los saudáveis. Com as riquezas geradas através da venda de fosfato e devido à mineração ter limitado a produtividade agrícola da ilha, o jeito foi importar alimentos processados, açucarados e enlatados dos Estados Unidos. Hoje, 80% da ilha é infértil para a agricultura. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 94% da população está acima do peso e 71% são obesos. Essa é a maior taxa de obesidade do mundo, considerando ambos os sexos. Entre as mulheres, Nauru fica em terceiro lugar, mas entre os homens, Nauru volta a ficar em primeiro lugar no ranking da obesidade. Devido a isso, a expectativa de vida na ilha caiu para 60 anos de idade e a diabetes tipo 2 afeta 30% da população. Mas talvez você se pergunte, vários países, incluindo o Brasil, passaram a consumir alimentos industrializados e refinados nas últimas décadas. A dieta dos nauruanos, apesar de não ser saudável, é muito comum em vários lugares do mundo, então por que Nauru especificamente sofre mais com a obesidade? Em resumo, a resposta está numa predisposição genética comum nos povos da Polinésia e Micronésia. Há milhares de anos, quando esses povos migravam de ilha em ilha pelo Oceano Pacífico, enfrentando fome e adversidades, a natureza selecionou os genes que os ajudariam a sobreviver tais aventuras épicas. O que a mãe natureza não sabia é que no século XX, essas ilhas seriam inundadas com Big Mac, Coca-Cola, pizza e várias porcarias açucaradas e refinadas provenientes do Ocidente. Enquanto o peso da população foi aumentando, o PIB per capita foi diminuindo, de 50 mil dólares a 9 mil dólares. Há alguns anos chegou a ser menor que o PIB per capita do Brasil. Mas eu não vou comparar um micropaís com o Brasil. Vou compará-lo com outros micropaíses que não cometeram os mesmos erros. Enquanto Mônaco e Liechtenstein têm um PIB per capita na casa dos 180 mil dólares, Nauru nem chega aos 10 mil dólares. Pois é, Nauru nos ensina muito sobre o que não fazer, não só a nível nacional, mas também a nível individual. Eu costumo falar mais sobre países e geografia aqui no canal, mas quem me acompanha desde 2019 já deve ter visto esse vídeo aqui onde eu falo sobre os hábitos de consumo do brasileiro e por que tantos jovens estão endividados. Por acaso, só um ano e meio depois aqui o YouTube começou a distribuir esse vídeo, que atualmente está sendo o mais visualizado do canal. Eu menciono esse vídeo pois nele muitas vezes recebo comentários iguais àquele feito pelo ex-ministro das Finanças de Nauru. O amanhã vai cuidar de si mesmo. Olha esse comentário, por exemplo, que é muito comum. Eu gasto mesmo e f***se. O amanhã só pertence a Deus. Hahaha. Esse pensamento, comentário e atitude é muito comum no Brasil, principalmente entre os mais pobres. É difícil falar sobre o que o Brasil pode aprender com Nauru, pois estaremos comparando um país enorme com um mini país. Então, acho que essa pequena ilha pode nos ensinar muito a nível individual. Nos ensinar o que não fazer, é claro. Se Nauru fosse uma pessoa, seria aquele cara que era pobre, ganhou na loteria, esbanjou tudo e logo ficou pobre de novo. Em grande parte devido a essa atitude de pensar só a curto prazo, de não investir no futuro, de viver só o hoje e achar que o amanhã vai cuidar de si mesmo. Bem, como eu já falei bastante sobre geografia e países, achei que dessa vez seria interessante encerrar esse vídeo com uma reflexão que podemos aplicar a nível individual. E agora, como quase sempre, eu vou falar com vocês sobre trabalho remoto. Eu trabalho online desde 2015. Nessa época, muitos achavam que isso era papo furado ou coisa de gente sortuda. Mas, após 2020, muitas pessoas, empresas e até políticos entenderam que essa forma de trabalho veio para ficar. E não, eu não estou falando de marketing pirâmide ou maracutaias que prometem dinheiro fácil e sem habilidade ou esforço. Estou falando de trabalho sério. Aprenda como construir um portfólio irresistível para clientes e empresas, como ser um freelancer de sucesso, como criar campanhas de venda e muito mais com o nosso curso Profissão Nômade.
Se você não se identificar com o curso, devolvemos todo o seu dinheiro dentro do período de garantia. Então você não tem nada a perder, mas tem muito a ganhar. Mais detalhes no link abaixo. E agora vou deixá-los com 2 vídeos relacionados. Esse vídeo que eu acabei de mencionar sobre os hábitos de consumo do brasileiro e esse outro vídeo aqui sobre Israel, que é um país que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.